Uma coisa que eu amo falar e me abençoa muito durante as crises da transição, trazer essa consciência, é o entendimento de que o processo já é promessa. E talvez a gente já tenha falado sobre isso, perdão por isso, em algum momento aqui, mas entender que o processo já é promessa aquieta um pouco o nosso coração. Não torna mais fácil, não torna mais rápido, mas aquieta um pouco a nossa alma, no entendimento de que o processo já é o cumprimento de uma promessa. Então, o pão que se parte, quando Jesus dá graça antes do milagre da multiplicação, é um pão partido, mas a multiplicação já está a caminho. Quando a Bíblia diz que ele parte o pão, ele dá graça. Ali o milagre da multiplicação já está acontecendo. Não tem pão para todo mundo ainda, mas o pão já está a caminho. Só que é difícil entender. É difícil entender porque é difícil viver isso. E tá tudo bem. É só uma boa notícia para quem está na travessia. Essa mensagem de hoje é uma boa notícia para quem está na travessia. A travessia já é o cumprimento de algo. Travessia é o que vai testar de fato o quão envolvido você está no cumprimento da tua promessa. É a travessia. Travessia testa motivação, testa resiliência, testa estrutura emocional. A travessia testa o quanto eu quero algo, o quanto eu creio no que me foi prometido, o quanto eu creio que Deus é fiel para cumprir. A travessia, ele testa tudo, cara. Por isso que o preço do chamado é tudo. O chamado de Deus, ele vai te exigir tudo. Quando você não tem mais o que oferecer, você está muito próximo de viver um chamado. Foi assim com José, foi assim com Abraão, foi assim com Daniel, foi assim com Noé. Imagina, Noé é um homem, vou usar um termo aqui com liberdade, é um homem exausto há 120 anos construindo uma arca. Mas de repente, quando começa a chover, aquilo que foi o fruto de todo o trabalho dele por mais de um século agora se torna o seu deleite. Ele construiu um oásis que flutua. Para pensar na história de Daniel, cara, a forma como ele se portou a ponto de não se curvar para outros deuses, gera nele agora uma sentença e ele foi lançado numa cova com leões. Daniel poderia falar: Senhor, eu não me prostrei, eu não me curvei, eu não negligenciei a minha santidade, esse é o lugar que eu vou ser lançado? Agora, esse lugar que é exaustivo durou uma noite, mas o testemunho de Daniel fala até hoje. A posição que ele tem na eternidade é uma posição diferente por conta da posição que ele teve na terra. Então, esses períodos, eles têm uma característica que eu amo, essa frase da Kezinha. Se você que está ouvindo quiser anotar e meditar nisso, o tempo que dura o processo é menor do que o tempo que dura a promessa. Calma aí, fala de novo. O tempo que dura o processo é menor do que o tempo que dura a promessa. 9 meses de gestação. Para você ter os seus filhos correndo pela casa, daqui a pouco seus filhos gerando filhos. Sim. E uma geração após outra geração vai dar continuidade àquilo que Deus prometeu a você. Cara, 1 ano, 2 anos, 3 anos começando um negócio, você tem algo para deixar como patrimônio, herança e legado para tua casa. Então você pode pegar sobre qualquer aspecto da tua história, tudo que tem valor teve um processo. Uhum. E o tempo do processo é menor do que o tempo da promessa. Você vai gastar menos tempo construindo do que você vai gastar se deleitando. Até porque a gente precisa ter entendimento que não é só sobre nós, né? É a partir de nós para a próxima geração. Uhum. Então tem árvores que você vai plantar, você não vai colher, mas alguém vai. Tem ministérios que você vai fundar ou fundamentar, você vai usufruir de uma parte, mas outras gerações vão usufruir da continuidade disso. E assim com negócios, e assim com seus livros, e assim com as nossas falas, e assim com tudo que a gente constrói que tem valor.